Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma edição, mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, e eu convido você para a gente dar boas-vindas para ele. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo para mais uma semana. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. Vamos começar a iniciar mais uma semana. Que Deus nos abençoe. Tenha uma semana abençoada. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Federação da Alimentação completa um ano. Falta de recolhimento do FGTS pode gerar rescisão indireta. Associados podem concorrer ao sorteio das áreas de lazer do sindicato e o sorteio do show de prêmios está chegando. É permitido trabalhar no feriado? Essas e outras respostas você confere agora. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2024 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Marcelo, a Federação da Alimentação, no último dia 6 de novembro, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação no interior de São Paulo, a FTA Interior, comemorou um ano de fundação. E tirar do papel esse sonho exigiu muita luta e resiliência. Mas valeu a pena, está valendo a pena, por tudo que a entidade já conquistou, pela confiança depositada por cada trabalhador e de cada sindicato patronal que tem reconhecido a legitimidade do trabalho da entidade. Marcelo, explica para os nossos telespectadores a importância da federação. Por que ter uma entidade dessa magnitude no interior de São Paulo é tão significativo? Lívia, primeiro temos que agradecer a Deus por nos ajudar, dar força, sabedoria para esse sonho sair do papel e hoje é realidade para todo o estado de São Paulo. Foi uma luta muito grande. Nós lutamos junto com 8 sindicatos que decidiram fundar uma nova federação com um objetivo muito transparente, que é visão aos trabalhadores. Então a importância da nossa federação está lutando a cada vez mais próximo dos trabalhadores, através das suas assembleias. E aqui eu quero fazer um agradecimento muito grande também para os patronais. Independente que a nossa federação tem um ano de existência, que fez agora no dia 6, no último 6 de novembro, a federação em si não tem carta sindical, mas todos os sindicatos, os 8 sindicatos têm a carta sindical e ela sentou conosco para negociar. E digo de passagem, foi uma grande negociação. Foi um debate que todo mundo já nos conhece o nosso trabalho, principalmente os trabalhadores da nossa base, os patronais reconhecendo que a maneira que nós estamos trabalhando, levando informação para os trabalhadores e os trabalhadores aprovando a Convenção Coletiva de Trabalho, isso foi fundamental e essencial, porque sempre nós temos essa meta de dizer quem aprova a Convenção Coletiva de Trabalho não é o sindicato, mas sim é os trabalhadores nas suas bases que aprova a Convenção de Acordo Coletivo de Trabalho. Ô Marcelo, e ter uma entidade assim no interior, ela consegue negociar melhor, porque ela está mais próximo das necessidades do trabalhador, né? Então ela consegue entender melhor a realidade do que uma federação que está longe, está na capital, que às vezes não entende o dia a dia aqui dos trabalhadores do interior. Exatamente, aqui a gente temos a oportunidade de até trazer, como aconteceu no primeiro semestre, trazer o patronal para Araraquara, onde é a nossa sede, nossa federação no interior, entender um pouquinho o desgaste até que a gente saímos do interior para ir para São Paulo, às vezes, e 4, 5, 6 vezes para um setor só ainda não fechar a negociação, para ver a dificuldade que nós temos também. Então foi muito compreensível realmente ter essa federação aqui no interior de São Paulo, que você já falou tudo, sabe da necessidade de cada trabalhador, cada trabalhadora. Inclusive a gente tem que separar um pouquinho. Capital e interior. Capital é uma situação, interior é outras situações. Então, foi muito importante e, no nosso ver, foi muito vantajoso trazer essa fundação dessa federação para o interior de São Paulo.
Eu queria que você fizesse um balanço desse 1 ano de atuação da federação. Lívia, fizemos um trabalho extraordinário. Foi um trabalho, muita luta, muito cansaço. Não foi fácil a chegar onde nós chegamos, desde a fundação até mesmo no dia de hoje, porque nós temos várias negociações em curso, tanto no primeiro semestre como no segundo, e nós não podemos deixar nenhum trabalhador desamparado, então nós negociamos com todos os setores. E aqui eu quero agradecer também a FETI, que é a Federação Independente do Estado de São Paulo, onde nos apoiou, nos ajudou, sentamos junto na mesa para negociar em quase todas as negociações. E uma coisa que eu quero chamar a atenção dos trabalhadores. No início, a federação, a ex-federação nossa, não gostaria de participar das negociações em conjunto. Até então que um patronal do setor de doces e conserva exigiu. Eu vou negociar com as 3 federações junto, porque o número que eu tenho para uma é para todas. E naquele momento, Lívia, eu agradeço a confiança das 3 federações, coloquei como uma liderança ali para coordenar, para negociar aquela negociação de setor de doce, que nós conseguimos avanços, através até de ameaça de greve, mas nós conseguimos um avanço muito bom, muito produtivo para os trabalhadores. E aqui eu quero mais uma vez reconhecer que junto podemos garantir, mais garantia aos trabalhadores. Porque quando nós dividimos federação, cada um para o lado, acontece o que aconteceu com o suco. A nossa federação não fechou a convenção do setor de suco naquele momento que as empresas gostariam com o patronal. A outra federação, a FETIASP, acabou fechando, assinando a convenção, e nós lutamos e conseguimos algo, e voltaram atrás para fazer a mesma coisa que nós conseguimos. Então isso mostra que nós temos que estar trabalhando em conjunto. Nós estamos defendendo aqui o trabalhador, independente da bandeira, que seja a federação A, B ou C, é a federação que representa os trabalhadores. Esse é o objetivo principal. Se a gente não queremos sentar nós juntos mesmo, imagine o patronal, como vai se achar entre as federações que não é unida. Então isso nós perdemos força. Mas a FETIA Independente lá nos ajudou bastante, que sentamos e colocamos uma proposta e sentamos nela e não abrimos mão dela. E por isso nós conseguimos aumento real em todas as negociações. Inclusive no setor de suco foi muito importante a negociação que vocês fizeram, né? Conseguiu aumento real, conseguiram benefícios para os trabalhadores, o pessoal das empresas, principalmente da Citrosuco, parou para ouvir, deu o seu apoio aos sindicatos, às 2 federações. Então foi muito importante essa negociação, né? Foi, acho que, um marco para a negociação. Exatamente. Como você fala, para a gente falar um pouquinho, aqui eu até quero deixar bem claro aqui que nós fechamos com as convenções de ração balanceada, que foi a primeira, suco, doces e conserva. Estamos falando, ainda conversando no setor de carne, que inclusive amanhã nós temos uma reunião às 14 horas para falar sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, que é do primeiro semestre, data base abril. Nós também não fechamos ainda com bebida, porque o patronal pediu que esse ano, devido que eles estão a associação está sendo nacionalizada, então tem algumas burocracias que está fazendo, que nós vamos fazer a nossa convenção coletiva o ano que vem. Mas todos os trabalhadores das bases dos 8 sindicatos já fecharam acordo coletivo de trabalho local, então sem nenhum prejuízo para os trabalhadores. E o importante aqui, Lívia, é dizer que depois de muitos anos, depois de 7 anos, nós estamos resgatando aqui a convenção coletiva do setor de frios. Já acertamos todos os detalhes, agora estamos só vendo as cláusulas, porque tem algumas cláusulas que nós não gostaríamos de tirar para os trabalhadores não perder. Então, eu aqui já reforço que essa união entre essas 2 federações, aqui estamos construindo aqui um objetivo claro, que é o aumento real para todos os trabalhadores do estado de São Paulo, não somente o interior. Marcelo, você falou da questão da carta sindical, né, que a federação ainda não tem. Quanto tempo demora? Nós já entramos com o protocolo junto ao Ministério do Trabalho, que é ele que dá a carta, passa por um processo, vai por uma fila, né? O processo não dizer que fica na fila, porque a gente apresenta todos os documentos e aí vai para uma fila de espera. Aí vai analisar os documentos, dá tudo ok, em seguida já é disponível a nossa carta sindical. Mas só lembrando que todos os sindicatos da nossa federação, os 8 sindicatos, já têm
a carta sindical. Então, a carta sindical somente é para a federação, para a gente fazer uma convenção coletiva em termos junto ao Ministério do Trabalho, porque não tem exigência, mas nós queremos dar transparência para todos os trabalhadores e colocar lá. Por isso que nós estamos buscando a nossa carta sindical. Acho que com exceção de 2 sindicatos que são mais recentes, os demais que compõem a diretoria da federação são já sindicatos antigos, né? Que já tem bastante história aí no sindicalismo. Exatamente. E o importante dizer é que o nosso sindicato tem 36 anos. Essa federação, ela veio com um intuito tão grande que de 36 anos de existência não conseguimos tanto feitos aqui e durante um ano. Nós estamos nascendo o primeiro ano e já fizemos mais do que 36. Está engatinhando, como diz. Então, em meu nome, em nome do Marcelo, o Marcelo também é diretor da federação, nós gostaríamos aqui de parabenizar cada diretor da federação, porque aceitou esse desafio com coragem, com peito aberto, de se desfiliar, desvincular de uma outra federação que já tem aí bastante tempo, fundar uma nova federação e fazer um trabalho que está sendo muito bem reconhecido. Então, parabéns a todos, parabéns Marcelo, vocês merecem esse sucesso. Obrigado. Bom, e agora mudando de assunto de federação, agora a gente vai passar aqui para o sindicato, porque se você ainda não deixou o seu nome, ainda dá tempo. Os associados ao Sindicato da Alimentação de Catanduva têm até o dia 22 deste mês para deixar o seu nome como interessado em participar do sorteio das áreas de lazer para o final do ano, Natal e Ano Novo. E é muito simples de participar, você não precisa nem sair de casa. É só ligar para a Secretaria do Sindicato no 17 3531 0400 ou entrar em contato via WhatsApp 17 99636 2047. Deixa seu nome, para qual das duas áreas de lazer você quer, para qual data, e aí você entra no sorteio. Lembrando que são 6 apartamentos disponíveis em Borborema e 6 em Sales. E o sorteio será no dia 25 deste mês, com transmissão ao vivo pelo Facebook? Exatamente, vai ser às 15 horas, nós estamos ao vivo falando aí, mostrando aos trabalhadores quem são os sortudos ou as sortudas que irão para Natal e Ano Novo nas nossas colônias de férias. O sorteio é dia 25 para dar tempo do pessoal se organizar, preparar a autorização, se não for, avisar ao sindicato para dar espaço para uma outra pessoa. Então, para fazer tudo dentro do prazo, né, Marcelo? Exatamente. O associado, ele pode deixar o nome para as duas áreas de lazer? Para as duas datas? Pode sim. Porém, eu chamo aqui a atenção aos associados. Se caso ele for sorteado no Natal e porventura seu nome sair no Ano Novo, então o Ano Novo nós vamos tirar e dar oportunidade para outro associado, para não ficar mesmo associado com os dois lugares, tanto no Natal como Ano Novo. Então é importante aqui trazer essa informação. Você pode e deve colocar nos dois, porém, se você for contemplado em Natal, você não poderá ser Ano Novo ou vice-versa. É para dar chance para todo mundo poder, né, participar aí e ter uma vaguinha que é bastante concorrido nessa época do ano, né? Exatamente. Então, e se você não conhece as áreas de lazer, entra no site, nas nossas redes sociais, lá tem fotos, tem o vídeo lá de Borborema, que ficou muito bonita a reforma lá, e são lugares que você pode passar o seu final de ano com tranquilidade para renovar as energias e começar 2025 com o pé direito. Bom, a gente não precisa de pesquisa para saber disso, né? Que a energia elétrica, por exemplo, é uma das que mais pesa no nosso orçamento. E na vida adulta, economizar na conta de luz é, via de regra, fundamental para a saúde das contas. Existem alguns aparelhos que são vilões da conta de luz e muita gente nem imagina. Tem muita gente que acha, Marcelo, por exemplo, que a geladeira é a campeã em consumo de energia em casa, mas isso não é verdade. De acordo com um estudo recente feito pela National Energy Action, o chuveiro elétrico utilitário, que é mais utilizado, né, nas residências,
é o principal responsável pelo aumento da conta de luz. Afinal, todo mundo toma pelo menos aí 2 banhos por dia, né? Antes de trabalhar, a hora que chega do trabalho. Em análise observada pela pesquisa, o chuveiro elétrico necessita de energia intensa e imediata em suas fontes para aquecer a água assim que estiver acionada na hora do banho. Por ter um sistema de funcionamento diferente e que exige mais consumo, ele opera com grande consumo de energia, diferente dos demais aparelhos elétricos. Então aqui nós separamos 2 dicas. Tomar banhos curtos e em temperaturas amenas fazem toda a diferença para o seu bolso. Assim, sempre que possível, a indicação é tomar banhos em horários de menor demanda. E aproveitando que a gente tem muito, né, as nossas temperaturas são muito altas aqui, colocar na posição desligado, na posição verão, te ajuda a economizar. Outra solução é usar alternativas como os aquecedores solares, que são mais econômicos a longo prazo. Marcelo tem experiência da energia solar, né, Marcelo? Com certeza, que geralmente as pessoas pagam aí, agora que esse calor, acaba usando o ar-condicionado também durante a noite para dormir. A sua conta aí, que era 300, passa para R$500. Então, se você fazer um investimento, uma placa solar, você vai estar pagando algo que é seu, com um tempo determinado, que você pode financiar isso, o que você pagaria na sua conta de energia, você vai estar pagando algo que é seu. E você vai pagar somente o mínimo da tua conta aí, de energia, e isso é um benefício, uma solução para o seu bolso, principalmente para o futuro. Para você não ficar pagando aí, porque quando chega no tempo do frio, você tem uma casa de 4 ou 5 pessoas tomando banho de chuveiro quente. Então agora não, que está calor, mesmo assim o pessoal ainda usa no verão, porque a água sai muito gelada. Já tem um consumo. Imagine no frio, realmente aí você tem que colocar no inverno, e muitas crianças gostam de ficar debaixo do chuveiro e acaba aí aumentando aí, tirando até algumas coisas do seu orçamento para estar cobrindo a conta de luz, porque senão corta e você fica no escuro. E o financiamento da placa solar é a mesma coisa que o financiamento de uma casa, por exemplo. Ao invés de você pagar a prestação lá do aluguel, você paga o financiamento do seu imóvel, que é seu, e vai chegar um determinado momento que acabou, né? Você tem o retorno disso. A placa solar é a mesma coisa, você está pagando por algo que é seu, né? E aí fica até uma dica, se você quer fazer, faça pesquisa, se precisar de ajuda, o sindicato está à disposição para te ajudar também, porque o sindicato também colocou a placa solar, porque é um investimento que nós fazemos. Então, se você precisar de algo, você pode nos procurar, que nós vamos estar dando a dica. Uma dica muito importante: faça as suas parcelas do financiamento como você fosse pagar a energia, para não fugir do seu orçamento. Sim. Porque na hora que falar, faz um financiamento, nossa, você já assusta. Não, você vai fazer basicamente no valor que você paga a sua energia, que você não vai já estar dentro do seu orçamento, que você já está acostumado a pagar no decorrer do ano. É isso aí. Bom, agora a gente vai fazer uma breve pausa, um intervalo rapidinho, e a gente já volta. Fica aí. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador já está de volta. A gente já falou do sorteio dos ranchos. Você precisa acertar o seu cadastro para participar do show de prêmios. É isso mesmo. Se você é associado, está com o seu cadastro atualizado, está tudo em dia, pode ficar tranquilo, porque você já está concorrendo. Agora, se você trabalha nas indústrias do setor, mas ainda não é sócio,
ainda dá tempo de participar. Se você não tem cadastro, ainda dá tempo de fazer o seu cadastro e participar. Então você entra em contato com o sindicato através do telefone ou do WhatsApp 3531-0400 ou 99636-2047. Informa em que empresa você trabalha e então os diretores vão até você, você assina a ficha de filiação, pronto, se tornou um sócio, já está concorrendo. Mas os brindes, eles vão ser sorteados apenas aos associados que têm cadastro junto ao sindicato. E por que isso, Marcelo? Vamos explicar novamente para quem nos assiste? Exatamente, Lívia, porque se você não tem um cadastro, com certeza você não vai ganhar, porque o sorteio é feito pelo cadastro que nós temos nos nossos computadores do sindicato. Então, através dessa ficha que a Lívia acabou de explicar, que você já é sócio do sindicato, tá? Então, é importante aí ter seus dados, suas informações, até mesmo você que já até paga o sindicato, como cota de participação negocial, e aí, às vezes você ainda paga até um pouquinho mais, pagar R$30, você filiando ao sindicato vai passar a pagar R$25. E ter os benefícios, inclusive não somente do sorteio, mas sim dos ranchos em Salos, em Borborema, no decorrer do ano você pode aproveitar. Assim também você pode ir no rural, né? Você levar seu filho, sua família, nadar lá, você não vai pagar nada por isso. O verão, nós estamos em pleno verão, chegando aí, né? Que nós não estamos no verão bendito, mas nós estamos num momento aí com muito calor e você pode levar o seu filho até 16 anos sem pagar nada. Dia de sexta, sábado, domingo e feriado no Clube do Rural. Então faça a sua filiação o quanto antes. Além disso, o sindicato recebe uma força maior quando você se torna sócio do sindicato. A nossa força de negociação é muito maior. O sindicato também tem convênios que oferecem descontos, então você sendo associado, você aproveita todos esses benefícios. O sorteio vai ser dia 10 de dezembro, é isso, Marcelo? Isso, vai ser 10 de dezembro, ao vivo também, pelo Facebook. E se você é associado, é trabalhador da nossa região aqui, quer participar ao vivo conosco, eu te convido você a fazer o sorteio junto comigo, que você vai ver lá a maior transparência que nós fazemos ao vivo e queremos você junto conosco lá. Então você é o nosso convidado. Pode acompanhar, isso mesmo. Quem trabalha nas empresas da região também está concorrendo, né, Marcelo? Sim, todas as empresas estão concorrendo, inclusive aquelas empresas que o sorteio sempre é feito por empresa, é a empresa que tem ou acima de 10 funcionários, um dos 10 já vai ganhar um brinde que nós vamos fazer por sorteio. Aí você que trabalha numa empresa que tem maiores números de associados, aí tem vários brindes aí que você pode ser um sortudo, uma sortuda para ganhar. E o sindicato leva o brinde até você. Você não é aqui de Catanduva, né? Trabalha na região, ganhou, o sindicato leva até você. Por isso que faz o sorteio com antecedência para dar tempo de entregar para todo mundo e deixar tudo certinho. Exatamente, e isso é importante, porque às vezes você mora em Sales, em Uchoa, em Itápolis, não se preocupe, nós vamos levar até você. Mas se você também quiser vir passear em Catanduva, tomar um café conosco, seja bem-vindo, nós vamos receber você e entregar seu brinde aqui na nossa sede no sindicato. Então vamos lá, se você precisa atualizar os seus dados, porque às vezes você mudou o endereço, telefone, enfim, ou se você precisa cadastrar os seus dados, você entra em contato com o sindicato. A secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, não fecha para almoço, Rua Alagoas 123 no centro, ou pelos telefones que eu vou repetir agora, 17 3531 0400, 17 99636 2047. A gente já falou bastante sobre esse assunto, mas é sempre bom a gente reforçar a questão do assédio moral no trabalho, que é a humilhação sofrida por um funcionário e pode ocorrer de muitas maneiras, através de uma bronca, de uma ameaça, espalhar boatos contra o funcionário ou mesmo tirar objetos de trabalho, como mesa, computador, para constranger. Pode ser em público ou não. Não se deve confundir assédio moral com práticas da empresa para controle de erros, porque as empresas têm
elas têm meios legais para punir, né, como a advertência ou mesmo a demissão por justa causa. Nesses casos, são práticas formais da empresa que o funcionário pode conhecer e se defender caso seja punido. Mas é importante, em casos de assédio moral, impor limites. Para o problema não sair do controle, o melhor remédio é a prevenção. Então, quando você se sentir humilhado ou não gostar do tom, converse com quem cometeu o ato. Pode ser que a pessoa nem perceba o que está fazendo. Também é importante estabelecer limites e deixar claro que aquela conduta não é aceitável. Arrumar provas que, apesar de difíceis, são necessárias. Então, caso uma conversa não dê resultado, o conselho é formalizar o alerta, mandando um e-mail ao gestor sobre o problema, com uma cópia ao RH ou a um colega que tenha presenciado a situação. Também é possível gravar o momento do assédio. É direito de qualquer pessoa gravar uma conversa de que esteja participando, e essa gravação ela é aceita como prova legal, porque até mesmo hoje mensagens de WhatsApp estão sendo aceitas pela Justiça. Lembre-se sempre de alertar também o RH. Em empresas maiores, é comum existir um canal para denúncias, como uma ouvidoria ou o próprio RH. Eles podem ser acionados caso o assédio moral persista. E esses canais devem ser anônimos. Caso contrário, se a denúncia vazar, o assédio pode piorar. E se a empresa não resolver o problema, é possível fazer uma denúncia ao sindicato, ao Ministério Público, que podem entrar em contato com o empregador para apurar. Quando é provado que a empresa foi informada que um de seus funcionários pratica o assédio moral e mesmo assim ela não fez nada, a empresa pode ser responsabilizada judicialmente. Caso seja constatado que o problema é geral no local de trabalho, o Ministério Público pode até mesmo entrar com uma ação civil pública pedindo danos morais coletivos. Lívia, esse assunto aqui é muito delicado e a gente chamamos a atenção sempre sobre isso. Mas na última semana, um trabalhador relatou, e eu vejo com muita preocupação, tá? Sobre o assédio. Agora eu vou falar uma coisa que é muito sensível: assédio sexual dentro da empresa. E quando você vem falar aqui, Lívia, sobre ouvidoria, essa pessoa até fez questionamento para mim: ouvidoria não resolve nada. A gente manda as mensagens, manda e-mail, manda situação, mesmo sendo anônima, não resolve nada. E aí eu quero chamar a atenção de todos os trabalhadores e trabalhadoras sobre este caso. Além do assédio moral que a Lívia já explicou, sobre o assédio também sexual. Se você está passando ou já passou esse tipo de assédio, até mesmo sexual, você pode denunciar. Mas é uma situação desagradável porque você está sendo assediado, Lívia, com algo sexual. O algo não é praticar, é só a investida também já é um assédio sexual. Então, deixa bem claro, o assédio sexual é por chantagear, quando aceitação ou rejeição de investida sexual e determina do assediador, se é um encarregado, se é uma liderança, quem for, te assediar para dizer: se você fazer isso, eu te seguro, vamos falar do emprego, eu sou promovido. Isso é um assédio, tá? Então, você toma cuidado aí, se você estiver passando por esse momento. Eu sei que é muito delicado falar desse assunto, mas se você tiver, chama o sindicato, estou à disposição, o nosso jurídico está à disposição para te ajudar, porque isso nós vamos denunciar, porque é crime. No Brasil, o assédio sexual é um crime definido pelo artigo 216, letra A do Código Penal. Então, constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente de condição superior. Então, pessoas encarregadas, liderança, alguém ou até mesmo se você é um auxiliar e teu operador faça essa situação, também se enquadra nisso. E a lei diz, é muito bem clara, a pena prevista é detenção de 1 ano a 2 anos de prisão. Então, deixa bem claro, e você precisa, como a Lívia já falou, você precisa de prova. E nesses casos, prova é meio delicado você arrumar uma prova para isso. Mas as provas pertinentes podem te ajudar.
Porque se você denunciar sem prova, a outra parte pode alegar que é falsa acusação. E isso você pode extrair de uma conversa de WhatsApp, ou alguém estiver próximo, ou ouvir a pessoa te assediando. Isso serve como prova, como testemunha ali, nesse caso de assédio. Então, se você estiver passando, ou já passou, porque quantas coisas, Lívia, quantas coisas estão aparecendo agora, de anos atrás, muitos anos atrás, está sendo feita a denúncia agora. Então, ainda dá tempo. E se mesmo você teve uma proposta de se te segurar na empresa e te mandou embora, você também teve esse assédio, faça também sua denúncia. Porque isso é importante. Porque se um caso da nossa categoria vier à tona e as pessoas vão ter coragem de denunciar, e as pessoas que estão fazendo isso vão parar de fazer, porque sabe que é crime e nós queremos evitar qualquer situação, constrangimento que o trabalhador sai da sua casa para trabalhar e chega lá, passa por um momento desse de assédio moral ou sexual dentro do próprio trabalho. Que você vive mais dentro do trabalho do que próprio em casa. Com a família. Então você não pode viver assediado o tempo inteiro dentro do seu trabalho. Você está ali para vender a mão de obra sua, nós somos trabalhadores. Então nós não podemos ficar sob pressão. Nós já temos pressão sobre metas. Agora, sob pressão sobre assédio, isso não dá. O problema é que muitas pessoas ainda têm medo de fazer a denúncia, né, Marcelo? Medo de ser mandado embora, medo de sofrer represálias. Então, são assuntos ainda muito delicados, muito sensíveis de ser tocados, porque as pessoas têm medo, né? E às vezes, no caso de um assédio, por exemplo, um homem e uma mulher, geralmente a mulher sempre é desacreditada. Então, procure os sindicatos, se você vê que a empresa não está te ajudando a resolver, procure o sindicato para que sejam tomadas as medidas e tente de qualquer forma ter provas do que está acontecendo dentro da empresa para você conseguir, né, ter esse respaldo e conseguir a solução do problema. E da parte do sindicato, quero falar para você que você tem 100% de sigilo da sua identidade caso você nos procure. Nós estamos aqui para resolver o problema, não criar mais um problema. Então, se houver um caso, tanto assédio sexual ou moral, nós vamos estar dando todo o sigilo. Caso você queira aqui falar, tudo bem. Mas aqui, principalmente nesse programa, seu nome jamais será dito aqui. Bom, outro assunto que a gente precisa alertar o trabalhador é sobre a falta de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que justifica o reconhecimento da rescisão indireta, em conformidade com o artigo 483, a linha D da Consolidação das Leis do Trabalho. Ao reforçar tal entendimento, o juiz Bruno Henrique da Silva Oliveira, da 15ª Vara do Trabalho de Goiânia, determinou que uma faculdade pague verbas rescisórias devidas a um professor. O trabalhador havia sido contratado em 2018, mas recentemente a instituição passou a não recolher o FGTS dele sob a alegação de estar sob delicada situação financeira por consequência da pandemia de Covid-19. Para o juiz do caso, é certo que a principal obrigação contratual havida em uma relação de emprego é o pagamento de todo o plexo remuneratório ao empregado, incluindo os depósitos fundiários. Assim, o magistrado reconheceu a rescisão indireta, pactuada com a saída do professor do trabalho em agosto deste ano. A faculdade terá de pagar ao trabalhador um saldo de salário restante, aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais. Também precisará recolher os valores devidos a título de FGTS, acrescidos da multa de 40%. O juiz ainda julgou improcedente um pedido do professor para receber indenização substitutiva do seguro-desemprego, mas determinou a emissão de um alvará para que ele possa pleitear o benefício. Isso acontece muito, né, Marcelo? A pessoa às vezes vai lá buscar o saldo ou foi demitida e vai ver, não tem o dinheiro do FGTS recolhido pela empresa. E aqui eu quero chamar a atenção aos trabalhadores e trabalhadoras sobre essa situação. Se você está trabalhando em qualquer empresa, aí sempre fique de olho no seu fundo de garantia. Geralmente, se você tem um cadastro junto com o fundo de garantia,
Todo mês chega uma mensagem no seu celular dizendo qual o teu saldo e qual foi o depósito que a empresa fez. Caso você não fez esse cadastro, se você tem conta na Caixa, você pode ir lá no Cidadão e vai lá tirar seu extrato de fundo de garantia, FGTS. Vai estar lá bem discriminado, lá todos os meses depositado. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos motivos, Lívia. Esse não é da rescisão direta só o fundo de garantia. O único. Não, tem vários motivos. Inclusive, se você tem um acordo coletivo de trabalho na empresa onde você trabalha ou tem uma convenção coletiva de trabalho, se um daqueles itens lá que compõe a convenção ou o acordo, a empresa não está praticando, isso é quebra de contrato. É a mesma coisa que você, quando vai trabalhar na empresa, você assina vários documentos e vários lá, os requisitos lá que você tem que trabalhar no mínimo 8 horas por dia, 44 horas semanal, 220 horas no mês. Se você começa a não cumprir isso, a empresa também pode fazer rescisão indireta com você. Falar, não me serve porque você não está cumprindo. Então, a rescisão indireta serve para os dois lados. Só que para nós, trabalhadores, é muito benéfico, porque qualquer 13º, férias que não pagar, depósito de fundo de garantia, se não pagou teu ticket de alimentação, seu PLR, todo direito, você pode recorrer junto com nossos advogados à rescisão indireta. Nós vamos pedir para o juiz que conceda isso. E aí, Lívia, me chama a atenção, porque aqui a professora, ela já queria abusar também. Ela já queria que o seguro-desemprego, né, seja pago pela empresa. Esse não é o papel da empresa pagar o seguro-desemprego. É o papel do Estado. Então, também a gente tem que colocar aí o peso na balança. Se fosse um dano moral por qualquer situação, tudo bem. Eu era comprar uma casa, estava fechando um negócio e não deu porque não tinha fundo de garantia. Aí sim, poderia rever isso ser um dano moral. Mas dizer que o seguro-desemprego é pago pelo governo, não é pela empresa. Então, óbvio que o juiz não ia dar uma decisão dessa, senão ia abrir um precedente muito grande. Nossa Senhora. Lembrando que na rescisão indireta, que o trabalhador sai da empresa, né? Ele pede para ser quebrado o contrato, não é um pedido de demissão. Então, ele tem direito a todas as verbas rescisórias. Inclusive os 40%, que é muito importante, tá? Bom, então esclarecido esses dois pontos do assédio moral e da rescisão indireta, a gente vai fazer uma pausa e já volta. Fica aqui com a gente. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador está de volta. Neste ano, pela primeira vez, o feriado do dia 20 de novembro, da Consciência Negra, ele é feriado nacional. Até o ano passado, a folga para os trabalhadores neste dia dependia de leis municipais ou estaduais. Pelo menos 6 estados e aproximadamente 1.200 cidades já reconheciam a data como feriado, inclusive o estado de São Paulo. Mas em 29 de novembro de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que declarou o dia 20 como feriado nacional e a medida foi sancionada pelo presidente Lula em dezembro. Mas antes disso, na próxima sexta-feira, dia 15, também é feriado da Proclamação da República. Então, tá, o que você quer dizer com tudo isso? Marcelo, o meu chefe, ele pode me obrigar a trabalhar durante o feriado? Não. Não, mas tem alguns requisitos aí que procedem. Não, mas sim. Não, mas você precisa ter atenção aí de vários requisitos.
Geralmente o que acontece, Lívia, é bom a gente aqui chamar a atenção dos trabalhadores. Se você trabalha numa indústria de produção, você trabalha, vamos falar, em usina, aí porque você trabalha numa padaria, geralmente a padaria não fecha. Se você trabalha no mercado, não fecha nesse dia. Então tem vários casos e casos. Se você trabalha de segunda a sexta, no caso, se você folga o sábado e domingo, e o feriado cai no meio de semana, nesse caso como sexta-feira, depende do segmento, se você trabalhar, você vai ganhar 100%, tá? E caso você não trabalhar, isso será compensado, porque nós temos que fechar a nossa jornada de trabalho semanal de 44 horas semanal. Então, essa fica a questão aqui. Então, ele não é obrigado, desde que você tenha um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou então uma troca de feriado, ó, você vai trabalhar para folgar no outro dia. Você pode folgar, tipo assim, se você iria trabalhar no sábado, eu posso trabalhar na sexta e folgar no sábado, ficar sábado e domingo, já emenda 2 dias. Às vezes você pode até dar uma visita a um parente na cidade mais um pouquinho distante, porque você vai ter 2 dias de folga. Então isso é acordado. Muitas empresas passam a lista de presença ou faz votação para o quê? Para que vai trocar esses feriados. Então é muito importante aqui trazer esse assunto. Porque no dia 20, que a Lívia acabou de falar, será uma quarta-feira, no meio da semana. No meio da semana. Então tem empresa que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então, parar a sua atividade, o processo no meio da semana é muito ruim, porque perde um tempo para esterilizar todo o processo, para parar e para iniciar a mesma coisa. Tem que fazer todo o processo para iniciar. E com isso, sempre é feita a troca de feriado. Pegar da quarta-feira, jogar no sábado. Ou muitas empresas agora estão jogando isso para os trabalhadores possam folgar meio período na véspera do Natal e meio período na véspera do Ano Novo, porque isso é importante. Se você vai trabalhar o dia inteiro, você não vai trabalhar meio período, vamos falar no dia 24, você vai ficar, pode se preparar alguma coisa para a ceia de Natal ou para Ano Novo. Então é importante ter essa mobilização tanto do trabalhador quanto da empresa para chegar em comum acordo e dizer, vamos fazer isso que é bom para todo mundo. E geralmente eles passam essa informação para o sindicato também, né? Exatamente. Tem empresa que passa antes do sindicato, passa a lista de presença. Às vezes é o próprio trabalhador que pede. Ah, não vai mudar dessa vez? Porque às vezes, Lívia, principalmente as mulheres que trabalha nessas fábricas, ela precisa fazer uma ceia, ela precisa comprar as coisas para a ceia. E se você sai, até mesmo se embelezar no Natal, geralmente o salão não abre no dia 25, só abre no dia 24, então você trabalhar meio período, você tem oportunidade de se embelezar, um pouco, se cuidar, né? Um pouco. Então, é importante isso. E aí, então, se eu trabalhei no feriado, quais são os meus direitos? Se caso não for a troca, se não tiver troca, não tiver nada, você tem que receber 100%. Vamos falar para a usina. A usina trabalha geralmente 5 por 1. Então o feriado caiu, no caso, na sexta-feira, ou vai cair na sexta e na quarta. A usina não vai parar, então vai estar trabalhando normal e você vai ganhar 100%. Então, se a remuneração em dobro ou a folga, quem define isso é o acordo coletivo, é o contato com o sindicato, é o empregado e o empregador? Isso é definido em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Se ambos não falam nada, se for trabalhar, tem que pagar. Ah, eu não vou trocar, não vou modificar nada. O trabalhador trabalhou, ele vai ganhar 100%. Pronto. Ah, ok. Então, vamos continuar com algumas dúvidas aqui dos trabalhadores, naquele nosso espaço em que vocês mandam as perguntas e a gente responde. Marcelo, qual a quantidade máxima de horas extras permitidas para o empregado? Aqui a gente precisa tomar cuidado para falar a resposta aqui, porque as pessoas falam, mas e por que eu trabalho 12 horas? Então, para você que trabalha 8 horas, no regime de 8 horas por dia, 44 horas semanal, você só pode fazer 2 horas por dia. Porque tem a jornada de 12 por 36, que não vem um caso aqui. Aqui nesse caso, 2 horas por dia para quem trabalha aí 8 horas por dia. Mas aí no caso de outras jornadas, também pode ser feita hora extra?
Nesse caso, 12 por 36 já fica difícil, porque como é que você trabalha 12 horas e vai trabalhar mais 2 horas extra? Não tem jeito. Então, o importante é 2 horas do regime de 8 horas semanal. Sim. É possível implantar banco de horas, Marcelo? Sim, e aí eu quero tirar uma dúvida, quero agradecer a você que fez essa pergunta, porque às vezes o trabalhador diz, o sindicato fez banco de hora. Primeiro, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região só fazemos banco de hora para o setor administrativo. Nós não fazemos no setor, vamos falar no processo, nós não fazemos. No setor da indústria em si, não. Mesmo. Por quê? Porque o administrativo sempre tem o dias ponte, como tem uma sexta-feira, como tem, ele pode descontar em férias, então tem como se mobilizar. No setor do administrativo tem 10, trabalha 5, fica 5 em casa. Agora, na fábrica não tem como fazer esse tipo aí, porque o processo já está enxuto. Tem que trabalhar 10 pessoas, não tem como dividir. Então, por isso que é bom aqui dizer que o nosso sindicato ele não faz acordo para o setor do processo da indústria, sim administrativo. Porém, que a lei diz, no artigo 59 da CLT, que pode firmar acordo de trabalho individual, sem necessidade do sindicato. A empresa pode chegar no trabalhador, manda ele assinar, eu tenho um acordo individual com você de banco de hora. E esse acordo tem validade para 6 meses. Se o acordo for feito pelo sindicato, a validade passa para 1 ano. E geralmente as empresas da nossa base não fazem acordo individual, porque, no meu entendimento, essa reforma trabalhista que veio, porque jamais um trabalhador ou uma trabalhadora vai recusar de assinar um termo desse, senão o meu trabalho está em jogo. Então é a força do poder, do capital e o trabalho. Por isso que o sindicato sempre faz as negociações. Porque quando tem algo que tem que ser feito, nós fazemos a votação, falamos com os trabalhadores, a maioria decidiu, acontece o banco de hora. O Marcelo, antigamente as empresas tinham muito, a questão de banco de horas, até mesmo nas indústrias, mas acabava atrelando muito isso, a ticket alimentação, a PLR, então é uma prática que foi se deixando de lado, né? Exatamente, porque o banco de hora depende por empresa. Tem banco de hora, quando tem um limite pequeno, é bom para ambas partes. Quando a empresa precisa, às vezes teve uma venda de um produto, chama uma turma lá, galera, vamos fazer uma jornada maior porque tem um pedido, beleza. É bom para o trabalhador se o trabalhador, tipo assim, a semana que vem vai ter um casamento. Eu vou colocar um dia de banco de hora, avisa com antecedência, é bom, ele não vai perder nada. Porque se você não tiver banco de hora, se faltar, você vai levar uma falta, você vai perder o DSR. Aí então, às vezes vai perder um ticket de alimentação, porque é falta injustificada, você entendeu? Então várias situações. Então o banco de hora é bom para ambas partes, depende do local de trabalho, depende do setor. Então por isso que nós não colocamos isso na indústria em si, a não ser quando o trabalhador pede. Como proceder caso o empregado abandone o emprego? Lívia, essa situação é muito delicada. Primeiro, quando o trabalhador abandona o emprego, ele tem que ser notificado pela empresa. Então, cabe ao empregador entrar em contato com o profissional, com o trabalhador, para oficializar até mesmo um abandono com a sua demissão, ou uma notificação formal. Passando dos 30 dias, isso já é possível fazer, tá? Então, vai ter que comparecer lá no RH para fazer a sua rescisão. Então são 30 dias? 30 dias. Tá. Existe algum critério para a aplicação de penalidades ao empregado, no caso de suspensões e advertências? É um problema, Lívia, que a gente tem que trazer aqui com maior transparência para os trabalhadores, porque há várias situações. Se você toma uma advertência ou mesmo um gancho, como diz a suspensão, ela tem que ser aplicada imediata. Se o fato ocorreu hoje mesmo você tem que ser advertido ou mesmo suspensão. Pode ser que aconteça isso em seguida, se for o caso de uma apuração, uma investigação. Eu não posso também aplicar algo no achismo. Eu acho que aconteceu e aplicou. Não pode. Você tem que ter provas daquilo, então
Pode ser que não seja imediata a aplicação da advertência ou suspensão, se for nesse caso de uma perícia, de uma investigação, para constatar de fato isso ocorreu. Então, caso contrário, se você fez algo hoje, alguém viu, a tua liderança viu, e você não foi punido, ele não pode depois voltar atrás e querer punir, porque isso considera que foi perdoado o ato que você cometeu. Isso, inclusive, tem procedimento na Justiça do Trabalho que deixa bem claro sobre isso. Haja uma reclamação por parte do empregado. Fala, não, eu estava executando, ou eu falhei, porque nós não erramos, nós falhamos, uma falha, e aí não me advertiu naquele momento. E aí, depois que for advertir, que contaram para um, contaram para outro. Então, depois, esse caso, na Justiça, isso está revertendo, tem que ser imediato. E é importante que o trabalhador sempre tenha conhecimento das regras da empresa também, né? O que é considerado errado, o que é passível de punição, de suspensão, né? Exatamente. Além disso, tem muitas pessoas que sofrem uma advertência, até mesmo, principalmente a advertência não verbal, mas nominal, escrita, que ele não assina. Geralmente a empresa pega 2 testemunhas e assina por causa da recusa do trabalhador. Então isso também é possível. Bom, mudando de assunto, o Marcelo esteve na última sexta-feira no 3º Simpósio do Direito do Trabalho, Atualidades do Direito do Trabalho em São José do Rio Preto. Marcelo, como é que foi esse evento? Lívia, foi um evento muito gratificante, um evento que nós passamos lá das 8 horas da manhã e às 18 horas. Ficamos lá o dia inteiro. Lá tinha várias pessoas importantes. Tinha 2 juízes, uma juíza e um juiz do trabalho. Lá tinha também um procurador do estado de São Paulo, estava lá. Vários advogados, RHs. Então foi um dia muito bom. E aí eu quero aqui até agradecer a OAB de São José do Rio Preto pela oportunidade. E nessa oportunidade, Lívia, a gente abrimos as mesas. Eu tive o privilégio e a honra de estar compondo a primeira mesa e tudo que é no início, né? Você fica meio assim, porque era a primeira mesa, a primeira banca que ia apresentar. E ali tinha vários, quando você fala diante de um juiz, várias pessoas do direito, você acaba se ficando um pouco assim, não constrangido, mas com muitas pessoas sábias, né? Mas é tranquilo para nós, principalmente para mim como dirigente sindical. Eu gosto de estar sempre envolvido com a atualização, gosto de estar envolvido. Não é a primeira vez que nós participamos, né? O ano passado nós estamos lá com a ministra do TST, inclusive eles já fizeram um convite para mim, para dia 11, se não falha a memória, 11 de abril do ano que vem, vai ter o presidente do TST, ministros, desembargadores, presidente do TRT aqui de Campinas, e já fui convidado para estar lá presente nessa data, que para mim é uma honra. E aí, Lívia, nós, para os trabalhadores e trabalhadoras entender um pouquinho, nessa banca que aconteceu, teve o doutor Ramas, que é o advogado, estava lá. O palestrante foi o doutor Paulo César, que falou sobre o marco constitucional trabalhista, onde debatemos, porque a Justiça do Trabalho está pelo um fio, não é de hoje, faz alguns anos, que tem várias investidas sobre a Justiça do Trabalho, que eles querem colocar a Justiça do Trabalho para uma vara comum da Justiça comum. Imagine você, trabalhador e trabalhadora, que hoje nós já sofremos algumas situações com juízes do trabalho que estudou exclusivamente, Lívia, trabalho, tem perguntas do trabalho, da reforma trabalhista, tem muitos debates ocorreram, ainda dá uma sentença muito ruim. Imagine uma vara civil, vamos falar comum, justiça comum, que não entende muito do processo. Imagina. Então, essas investidas nós debatemos lá, que está por um fio, que hoje a gente está vendo aí, você que está nos assistindo, pode ver aí nos assuntos dos jornais aí, nas mídias, que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e o STF, que é Supremo Tribunal Federal, eles não estão se bicando. É um querendo mandar mais do que o outro. Mas só para o trabalhador entender que o TST é o tribunal, para quê? Para
vamos falar, ter decisões trabalhistas, Tribunal do Trabalho, TST. Especificamente. Especificamente. E o Supremo é um guardião da nossa Constituição. Alguém fez algo que não está entre as quatro linhas, como diz a situação, a gente vai o quê? Recorrer a ele. Ele é que dá a palavra final, que é o Supremo. Mas quando é questão do trabalho, é o TST. Começa aqui na primeira vara na sua cidade, vai para a segunda, no nosso caso, vai para a segunda instância, que é o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Se não está dando, alguém pode recorrer e vai para o TST que decide, que é a palavra também final. Então, é muito importante. E lá, sempre a gente tem falado que o direito não é uma ciência exata. Exatamente, não é ciência exata, por quê? Porque depende, a gente falamos o quê no nosso dia a dia? Cada juiz tem uma cabeça. E a interpretação, que é fundamental, quando você abre um processo, ou quando você traz algo dentro do processo, quem vai interpretar é quem? É o juiz. É ele que vai dar. Ele não vai ser a palavra final, porque se você não aceitar uma decisão, uma sentença dele, você pode recorrer para a segunda instância ou a terceira, que é o superior do trabalho. Então, antigamente você julgava pelos princípios da Constituição ou da lei, mas hoje a nossa lei ela é tão assim, ela não é exata, ela dá margem para tanto um lado ou outro recorrer, ou a defesa ou reclamante recorrer, porque ela não é exata. Por isso que não é ciência exata. Porque, no meu entendimento, a lei ela tinha que ser exata. O que está escrito, o julgador ali, que é o caso, o juiz, ele tem que determinar conforme está a lei. Mas só que a lei dá dupla interpretações e juiz vai dar vários tipos de sentença. E o que não me chamou muita atenção, Lívia, todo esse processo, que no direito várias situações acontecem. E aí a gente tem que chamar a atenção aqui dos trabalhadores. Por isso que nós estamos lá para ser atualizado. Sim. Nós estamos lá para atualizar porque quem faz direito tem que estar atualizado de manhã, meio-dia e de noite. Porque sempre sai sentença, orientações, OJ, jurisprudência, que é baseado nisso que a defesa vai ter argumento. Porque a gente precisa entender um pouquinho o que é súmula. Você entendeu? Para você entender. Qual é a diferença entre súmula e OJ? São bem claras uma com a outra. Súmula é liberado pelo pleno do tribunal. E OJ é uma comissão que cria uma jurisprudência e diz, a partir de hoje, qualquer assunto vai ser dessa maneira discutido. Então, são essas situações. Mas tem sentenças, que é decisões isoladas de um tribunal, que não tem mais recurso. Não tem uma sentença. Também tem a jurisprudência, que todo mundo fala. Ah, já tem jurisprudência sobre isso. Nós já lemos aqui, quase todos os programas nossos, que nós trazemos notícia de juízes de vários estados dando uma decisão. Se caso essa decisão for favorável para algum dos nossos processos que nós estamos aqui em Catanduva, nós vamos citar no processo que nós estamos aqui, vamos dizer, segundo o juiz do trabalho da vara tal de Goiás, que nós levamos aqui, diz que isso é fundamentado isso. Então nós temos jurisprudência sobre isso. Se o advogado ele não tiver atualizado com essas sentenças, súmula, jurisprudência, pode perder alguns casos. Então lá nós aprendemos bastante sobre isso. Então foi inúmeras mesas que passaram lá. Então foi o dia inteiro de muitas informações. Bom, antes da gente encerrar, tem dois recadinhos aqui, ó. Saiu o IPCA de outubro, que mostra que o indicador oficial da inflação no Brasil fechou o mês de outubro com alta de 0,56%, uma aceleração em comparação ao índice de 0,44% de setembro. Hoje, o IPCA acumula alta de 3,88% no ano e nos últimos 12 meses de 4,76%. Os principais fatores que influenciaram essa alta foi a conta de energia elétrica e também o aumento de mais de 5% no preço das carnes. E em Catiguá, está acontecendo essa semana o projeto Cidadania Itinerante, no prédio do Sebrae. Estão disponíveis vários serviços, tá, da Secretaria de Justiça e Cidadania, como agendamento da primeira e segunda via de RG e CNH, segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito,
Dá para tirar também carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, consultas ao Serasa, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, orientações do PROCON e também da Defensoria Pública. Amanhã e quarta-feira, dias 12 e 13, o atendimento é das 9 da manhã às 5 da tarde. E na quinta-feira, véspera de feriado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Anota aí o endereço. Avenida José Zancaner, 492, no prédio do Sebrae, que fica no centro de Catiguá. Certo? Certo. Só informação, Lívia, dia 12 e 13, terça e quarta. Isso, amanhã e quarta. Não na véspera do feriado. E na véspera do feriado é das 9 às 3 da tarde. Exatamente. Bom, então é isso, pessoal. A gente põe um ponto final na edição de hoje do programa Voz do Trabalhador e eu já te espero para a semana que vem, que a gente está preparando um programa especial aí para os homens, para falar da saúde dos homens. Então, não perca essa edição especial. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a semana que vem. Muito obrigado a vocês, todos que estão assistindo. Lembre que no próximo programa vai ter um especialista para falar sobre o câncer dos homens. Os homens aí, atenção. Que Deus abençoe e uma ótima semana.